Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Está conosco o secretário estadual de Relações Internacionais, secretário Júlio Serson. Secretário, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e quem também nos assiste na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Lana, Cláudio Humberto e Cristiano também. Um prazer estar aqui. O secretário Júlio Serson, em que pé estão as negociações? Como estão caminhando as negociações entre Butantan e Sinovac, justamente para a importação das próximas doses que a gente espera chegue até o fim da semana que vem aqui ao Brasil? Então, eu estava ouvindo até os comentários de vocês aí, até tô mais na linha da Lana e um pouquinho menos do Cláudio Humberto, mas não vou discutir com o Cláudio, que é um especialista também em política, em relações internacionais, mas o importante, como a Lana estava colocando até, a coisa está caminhando, nós vamos ter bons resultados nos próximos dias, na próxima semana. Eu acho que nós vamos destravar isso até terça, quarta-feira da semana que vem. Uma pena que houve um pouco de falta de habilidade na negociação do governo federal ou quando o governo federal foi citado algumas vezes. Para a gente não se perder nessa discussão, eu coloco que, como foi dito até por vocês, a Sinovac é uma empresa privada na China, mas nós sabemos que empresa privada na China tem características próprias, tem um pouco de interferência e de controle governamental. O Butantan é uma empresa ligada, uma instituição ligada ao governo do estado de São Paulo, que há dezenas de anos negocia com o mercado internacional, compra, vende vacinas, insumos, enfim, tem muita experiência nisso. O contrato está em andamento, nós estamos todos batalhando para que, como eu disse, na próxima semana, novos insumos cheguem e a linha de produção do Butantan continue a ser abastecida para que a gente finalmente tenha uma quantidade razoável de vacinas. Porque o que a gente tem no Brasil hoje é só do Instituto Butantan e são poucas vacinas ainda. Secretário, então, datas. Tem alguma expectativa que a gente possa colocar para o nosso ouvinte? A gente está ansioso para saber quando é que chegam os insumos e quando é que o Instituto Butantan tem previsão, expectativa de começar a produção aqui no Brasil. Olha, sendo bastante realista, esses insumos que estão para chegar devem estar aqui, a primeira leva, seriam 11 mil litros de insumos para a fabricação de aproximadamente 16 milhões e 300 mil doses. Esses insumos serão divididos em dois lotes, um de 5.600 litros e outro de 5.400 litros. Aproximadamente cada um vai gerar 8 milhões e poucas mil vacinas, então 16 milhões no total. O primeiro lote, de forma realista, deve estar em São Paulo no finalzinho de janeiro, agora, desse mês, nos próximos 10 dias, mais tardar começo de fevereiro. O contrato está valendo, está em andamento, e é importante destacar, os insumos estão separados, estão prontos, embalados, não é que eles estão faltando, não existem, ou coisa desse tipo. Eles estão lá e devem chegar, como eu disse, no mecinho de fevereiro, final de janeiro, só falta embarcarem. Estão, porque esse embarque está meio prejudicado pela burocracia chinesa, por certos detalhes, mas que, eu vou usar a expressão da Lana, estão sendo destravados aí agora. Como é que o escritório... Pois não, Cláudio, pode ir. Secretário, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber se, para a importação desses insumos e também das vacinas, se há algum tipo de obstáculo da burocracia aqui no Brasil. Não, eu me refiro àquelas tratativas alfandegárias, não é, de internalização do produto. Tem alguma dificuldade ou não? Ou isso já está completamente azeitado? Não, isso, Cláudio, falando, é bem lembrado, muito boa a tua colocação, porque as pessoas falam sempre do lado da importação e não da entrada aqui no Brasil. Não há
Até agora, pelo menos não houve nenhum entrave na entrada desses produtos aqui. Eu acredito que não haverá aqui da burocracia interna do Brasil, muito pelo contrário. A própria Anvisa, que controla também a entrada, além da utilização desse tipo de material, a entrada desse material, receita, não há absolutamente nenhum entrave. E aí a gente até volta para isso, quer dizer, o Butantan, esse tipo de situação de importar, exportar, o Butantan faz parte da rotina do Instituto Butantan há décadas. Então, a burocracia, papelada, etc., isso aqui no Brasil está absolutamente coordenado. Nosso esforço é o embarque desses produtos na China e aqui indo direto para o Butantan ou para o local, claro, que o Butantan determinar. A gente ouviu agora há pouco declarações do CEO da Sinovac, né? Ele confirmando aquele número de 100 milhões de doses de vacina negociados com o Butantan para o Brasil. O senhor que participou desses entendimentos desde o começo e tal, há uma possibilidade de se aumentar isso, se o Brasil perceber a necessidade de, de contratar mais 50 ou 60 milhões de doses? Isso é possível de acontecer ou não? Ou a essa altura, em razão da forte demanda, já é uma coisa mais difícil? Olha, Cláudio, num primeiro momento é mais difícil. Sendo bem sincero, num primeiro momento é mais difícil. Mas eu acredito, e espero que esse ritmo seja acelerado, à medida que a produção mundial de vacinas, a autorização de vacinas vierem a acontecer, um cálculo meu, praticamente pessoal, que nos próximos 6 meses as coisas comecem a entrar em velocidade de cruzeiro, isso vai ser perfeitamente possível. Hoje o Butantan é um grande cliente da Sinovac. Vamos lembrar, de novo, Sinovac é uma empresa privada, com características, claro, chinesas, mas privada. Butantan é uma instituição sólida, que inclusive depois vai vender essa vacina para países aqui da América do Sul, que demonstraram interesse, países importantes como Paraguai, Argentina, Chile, enfim, vários países estão demonstrando interesse na Coronavac. Então, é uma parceria a longo prazo. Então, eu acho ser possível, volto a dizer, não nesse primeiro momento, mas daqui a 4, 5, 6 meses, que a gente até possa intensificar a produção. Lembrando que o Butantan pode produzir até 1 milhão de doses por dia, o que é um número bastante considerável, tão logo ele tem os insumos. Secretário, ainda tinha expectativa de que o governo brasileiro finalizasse a negociação para ter acesso à segunda parte desse acordo, que é de 100 milhões de doses, 46 milhões na primeira etapa e 54 na segunda etapa. O senhor tem notícia se a gente avançou no fechamento desse acordo, formalizando, portanto, as 100 milhões de doses, porque tinha essa pendência, né? O doutor Dimas Covas chegou a falar sobre isso no dia de ontem. E eu queria saber também, o senhor disse que o Butantan é um dos grandes parceiros da Sinovac, está entre os primeiros, entre os maiores parceiros, para saber se só no boca a boca ali a gente vai conseguir essas 100 milhões mesmo. Olha, essa segunda leva, não sei dizer, hoje em função até das negociações com a China, eu passei boa parte do dia em contato com autoridades chinesas, tanto aqui quanto lá. Eu não sei se o governo federal, se o Ministério da Saúde efetivou ou não a compra desses, se não me engano, 54 milhões restantes. Mas tudo indica que deve fazê-lo em breve, porque vai precisar. Quer dizer, 100 milhões de doses são 50 milhões de brasileiros e nós vamos precisar de todas as vacinas possíveis, seja do Butantan, seja da Pfizer, seja de Oxford, seja da Moderna, enfim. O mundo está atrás dessas vacinas e São Paulo não pode ser diferente. Quanto à questão do Butantan com a Sinovac, eu posso afirmar, sim, que o Butantan é um parceiro hoje significativo. Não sei se é o maior, mas com certeza está entre os 2 ou 3 maiores parceiros da Sinovac. Nós estivemos na China numa missão comercial do estado de São Paulo, no qual Dimas Covas estava também,
em meados do ano retrasado, 6 ou 7 meses antes até de se pensar em pandemia, e eu vi a forma que o Instituto Butantan, quer dizer, foi tratado, o interesse que eles têm pelas tecnologias que são desenvolvidas no Butantan, e o Butantan é talvez o grande portão de entrada para a Sinovac na América Latina. É uma questão comercial, uma questão de interesse mútuo, mas que prevalece muito. Assim como nós valorizamos muito a Sinovac e a própria relação com a China, sem dúvida nenhuma que a Sinovac tem muito interesse em alongar e até aumentar essa parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Secretário Estadual de Relações Internacionais, Júlio Serson, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder. Até uma próxima, secretário. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e vou seguir acompanhando o programa tão logo saia do ar. Por favor, fique conosco. Obrigado, Um abraço, secretário. secretário. Muito obrigado pela entrevista. Muito gentil.